tudo que Tu tem feito por nós, nós não somos merecedores. Tu faz muito mais do que nós merecemos. E nós nos reunimos nessa noite para agradecer, para Te louvar pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre as nossas vidas, pelas vitórias diárias que Tu tem nos dado, pelo simples fato de nos dar vida todos os dias. O primeiro respirar de cada dia vem de Ti. E é isso que nós, é por isso que somos gratos a Ti, porque Tu nos dá a oportunidade de viver cada dia. E não há palavras que possam representar tanta gratidão, mas é de coração, Senhor. Sim. É de coração que nós entregamos esse louvor a Ti. Sim, é de coração que nós entregamos gratidão a Ti. Sim. É de coração que nós falamos cada palavra a Ti. Senhor, recebe esse louvor que vem do nosso coração. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de Ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor,
ser inspiração do Senhor. Que o Senhor venha confirmar os corações de cada um de nós, se é uma ideia que o Senhor aprova, que o Senhor quer, senão nós adiaremos ou faremos diferente, mas estamos bem confiantes que é tua inspiração, estamos animados em fazer isso, estamos alegres pela oportunidade de servir de uma maneira diferente, de ajudar pessoas, de ouvir pessoas. Ó Deus, conduz tudo, Pai, para que tenhamos um dia com harmonia, com alegria e ser uma bênção realmente para todos nós e a comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 2020, já faz 3 anos e meio, todos nós estávamos vivendo a nossa vida, né? De uma maneira, todos nós vivendo, de repente começou aquele monte de informação e quando viu surgiu a pandemia, né? Estão lembrados disso, né? Surgiu a pandemia, todos nós ficamos muito apavorados, angustiados, o que vai ser a vida das pessoas e tal, né? E naquela época Deus me deu uma palavra, e eu comuniquei a igreja, aliás estava até no YouTube da igreja, e esse ano Deus tem me trazido à memória algumas vezes esse mesmo texto, essa mesma palavra, e eu tenho refletido. E então, nesses dias atrás, eu vou comunicar de novo à igreja essa mensagem, contextualizando o nosso momento diferente, né? Mas então lá surgiu essa palavra de Deus que foi tão importante para mim, foi importante para a igreja, e eu creio que está sendo importante para a minha vida de novo, e eu espero que seja para ti também nessa noite, né? Nós naquela época, nós não sabíamos como seriam as situações, não é verdade? A gente viu assim que as coisas nos pegam de surpresa, inesperadas, e agora, como que vai ser? Muitas perguntas surgem na nossa cabeça, e assim, situações novas vão nos tirando da zona de conforto, nos incomodando, nos angustiando, e você superou tudo aquilo, né? Alguns saíram mais prejudicados em algumas áreas, mas hoje eu conversava com algumas pessoas, empresários, almoçando junto com uma família muito querida, que foi nosso governo lá em Montenegro, muitos anos atrás. E aí tinha alguns amigos deles lá, e eles disseram, olha, foi um período da pandemia que eles ganharam, financeiramente eles cresceram muito, alguns empresários. Então, situações diferentes, né, que geram angústia, preocupações. Mas o fato é que durante a minha vida, e provavelmente na tua também, haverão momentos que as coisas não andam muito bem. Tem momentos na nossa vida que dizem, poxa, as coisas não estão legais. E a pergunta para mim, que eu trago para mim e para vocês, é o que fazer quando as coisas não estão bem? Quando as coisas parecem que se desajustaram. Quando às vezes o inesperado também nos alcança. E eu vivi muitos momentos que coisas que eu planejei não deram certo. Coisas que eu fiz tudo certinho, mas o resultado não foi como eu esperava. Então as coisas não estavam bem. Não estavam bem, né? Algumas coisas na minha vida não deram certo porque eu cometi erros. E ao cometer esses erros, houve consequências, então as coisas não ficaram bem. Mas também houve situações na minha vida que as coisas não deram certo na minha vida, enfim, porque as circunstâncias que extrapolam a minha capacidade, o meu controle, aconteceram e agora também me prejudicaram. Não sei se é só comigo que isso aconteceu, mas acredito que com todos nós, né? E a reflexão que eu quero fazer com vocês está no primeiro livro da Bíblia, que é a Gênesis, vamos ler Gênesis 26, do verso 1 ao 6, diz o texto: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Não vou refletir em todo o capítulo, você pode ler em casa, né? Também, quem sabe, ampliar, ler a história de Isaac, ou ir antes ainda ver a história de Abraão.
Mas eu quero refletir a partir desse texto aqui e depois vou mencionar alguns outros versículos. Isaac era o filho da promessa, filho que Deus prometeu a Abraão, um patriarca, e que tinha sua esposa Sara. Abraão tinha 100 anos, Sara 90, quando então Isaac foi concebido. Ou seja, um milagre mediante a promessa de Deus. Deus tinha prometido e o milagre então aconteceu. E talvez Isaac foi crescendo, sendo educado, e ele sabendo que ele era o filho da promessa, porque os seus pais instruíam ele na palavra, e ele foi crescendo e sabendo que então seu pai tinha posses, né, Abraão, e agora, então ele tinha uma vida, vamos dizer, uma vida boa, né? Desde a infância, teve suas lutas também, seus pais também tiveram seus problemas, mas ao Isaac saber, estou tentando me imaginar ele lá, né? Ao ele saber já que ele era o filho da promessa, o filho que Deus deu aos seus pais, que já idosos, não podiam ter filhos, e agora Deus vai conceder, eles têm um filho. Então talvez Isaac foi crescendo pensando assim, poxa, eu sou o filho da promessa, né? Eu sou um filho de Deus, eu sou meu pai é o pai da fé, né? Ficou conhecido como pai da fé, então eu sou um cara realmente especial, selecionado, né? Eu sou um cara, e foi crescendo nisso. Mas nós vamos ver que talvez ele pensou, minha vida vai ser fácil, porque eu sou escolhido, eu sou, né? Sou tudo de bom, vai dar tudo certo. Mas quando nós olharmos na vida dele, nós vamos perceber que ele foi bem sucedido em muitos momentos da sua vida, conquistas, fez muita coisa certa, né? Mas houve muitos momentos que ele também cometeu erros. Eu gostei de uma frase hoje que eu vi de um filósofo, ele disse que os nossos erros não nos definem como pessoa. Aquilo que você cometeu um erro no passado, mas esse erro não te define quem tu é. Foi um erro que tem consequências, mas você não é aquele erro. Foi um erro que você cometeu. Você não é essa pessoa, você é uma outra pessoa que cometeu um erro. Quando nós olhamos para as pessoas da Bíblia, é isso mesmo. E você também. Assim como Isaac cometeu erros, mas nós vamos ver que ele era o filho da promessa. Então, foi erros que ele cometeu, mas o que definia ele era quem era. Ele era, perante Deus, um filho da promessa. Uma pessoa amada por Deus, criada por Deus. Então, é preciso nós termos bem clara a definição de quem nós somos. E nossos erros não nos definem. Porém, nós precisamos cuidar das nossas vidas para não cometer erros, porque eles terão prejuízo. Haverá prejuízo na nossa vida a partir dos nossos erros. Aquilo que está sob o nosso domínio, os erros que nós podemos evitar, né? Ao olhar para Isaac, nós vamos perceber que a vida das pessoas não são fáceis. Alguém aqui já teve uma vida assim tão fácil, tudo certinho, nunca teve doença, nunca teve dificuldade financeira. Então você não é desse planeta, né? Porque se você é desse planeta, tem lutas, tem mesmo, tem angústia, você é desse planeta. E como eu disse alguém, se você está tendo esse sentimento, você está vivo. Só quem está vivo que passa esse sentimento. Então você está vivo, você está vivo. Isaac vivenciou isso, fome, tentações, provações. Agora, quando a gente olha para ele, e talvez para nós, a gente vai ver que algumas consequências na vida dele foram por uma atitude estúpida, vamos dizer assim, dele. Coisas. Que estupidez, né? Que situação que a pessoa fez e teve as suas consequências. Mas olhando para a história dele, nós vamos ver que algumas coisas fugiram do controle. Por exemplo, a esterilidade da esposa. Não tinha como ele, não tinha domínio sobre isso. A fome, a seca, não tem domínio sobre isso. As coisas estão acontecendo. Então foge ao controle, ao domínio. Aí você poderia pensar, bom, alguns poderiam dizer, mas ela estava estéril porque foi um castigo de Deus. Algumas pessoas vão apontar, isso é ruim, está acontecendo contigo porque é um castigo de Deus. Infelizmente tem pessoas que pensam nisso e outras que dizem isso, né? Mas agora, vamos ver que na verdade não são castigo de Deus, mas por outro lado, as circunstâncias difíceis foram, vamos dizer assim, uma oportunidade para as pessoas conhecerem Deus poderoso. Então, ao olhar para Isaac, nós vamos ver que não é a circunstância que é o importante é o Deus que estava agindo em meio àquela circunstância. Um Deus presente ali naquela situação. Né? Vamos ver o pai dele mesmo, em época de fome, vamos buscar comida no lugar, vamos buscar outra comida em outro lugar. Eu penso assim, poxa vida, eu não sei você, a gente
não vivencia, talvez nunca vivenciou, não estão vivenciando o contexto de passar fome, né? De não ter o que comer. É o contexto que eles estavam, tinham que mudar de região para encontrar comida. E é o Filho de Deus, o Filho da promessa. Os problemas vêm, a Bíblia vai dizer sobre pessoas boas e pessoas injustas. Porque estamos todos nesse planeta, temporariamente, né? Então, por outro lado, a gente vai ver que quando os problemas ultrapassam a nossa capacidade, o nosso limite de ação, vem a ação de Deus. É para vir Deus agindo nas nossas vidas. E você vai encontrar exemplos na Bíblia, muitos, né? Muitos. Há um imaginário de pessoas que a ideia é de que eu preciso estar bem o tempo todo. Se alguma coisa não está certo, já fico deprimida, já fico perturbada, Deus já não está cuidando de mim, porque estou enfrentando uma luta, um problema. Preciso estar sempre bem para se sentir pessoas abençoadas. Penso que tudo tem que dar certo na vida. Se algo der errado, eu vou dizer para vocês que eu luto às vezes com isso também. Ontem, nós compramos o carro há uns 3 meses, né? E aí ontem eu saí do carro, fui no mercado fazer umas compras, eu vou aproveitar para calibrar os pneus. Parei no posto, vai ligar, não liga nada, bem na bomba ali do combustível, e assim de carro. E aí eu puxei o freio de mão, eletrônico, e aí eu soltava o freio de mão, nem vai empurrar. E os caras vinham ali, tira esse carro daqui, eu não tenho que fazer. Aí a irmã acionou 5 segundos, e eu perguntando, não tem a bicha aí para ligar a bateria, fazer né? Para ligar. Não teve jeito, aí veio o seguro, ligou, e agora eu saí de casa, de novo, está na semana de fazer revisão. Mas eu quero dizer o seguinte, naquele momento eu fiquei chateado, né? A gente fica chateado. Tá ali a irmã querendo ir trabalhar, e o carro, não quer. Então, fazer o quê? Então, mas eu tinha que tomar uma decisão. Eu fico aborrecido, deprimido e chateado, chuto as coisas, ou vamos resolver, vamos ver como se resolve, né? Gente, nós vamos passar por aflições. Mas a pergunta é, quando as coisas não vão bem na tua vida, o que tu faz? Quando as coisas não dão certo, o que você faz? Né? Em primeiro lugar, nós vemos assim que, olhando para Isaac, o conselho, a lição que a gente aprende é que quando as coisas não vão bem, não perca a serenidade. Não se desespere. Né? Quando as coisas não estão dando certo, não se desespere, não fique aquela coisa no chute balde que você vai ter que ir lá buscar de novo. Não faça coisas que podem até piorar a situação. Se já não estão bem as coisas, você pode piorar ainda. Né? O texto vai dizer que houve fome naquela terra. Isaac decidiu ir para Gerar. Foi uma situação que extrapolou a decisão dele, né? Era um contexto de fome, de escassez. Ou seja, a fome alcançou também o Filho de Deus. O problema comum aos outros também alcançou o Filho de Deus. Nós não estamos imunes a problemas, todos nós. A questão é como que nós vamos superar os problemas que surgem para a gente. Né? E eu gosto de olhar para esse texto e pensar que mas eles não tinham cartão de crédito na época. Se tivesse, beleza, né? Vai ali no mercadinho. Mas era um contexto ruim também, não tinha, nem tivesse cartão de crédito. E tem que ter o crédito, né? Mas é assim, quando alguma coisa não dá certo, algumas pessoas se desesperam e agem impulsivamente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. Né? E talvez a melhor coisa que, em algumas situações que nós podemos fazer é orar. E não fazer alguma coisa, agir por impulso, né? Algumas pessoas, quando têm uma situação difícil, fazem coisas para tentar resolver e depois se arrependem, e não deveriam ter feito. Outras pessoas têm uma situação difícil, deveriam fazer alguma coisa e não fazem. Então, buscar sabedoria de quando tem que fazer e quando não tem que fazer, né? Mas o fato é que nós não podemos desanimar, buscar orientação e direção de Deus. Quando eu já contei essa história aqui, mas um pouco bem resumida. Quando eu estava no seminário com a Ivone, pequenininho, teve a situação, eu já contei para vocês, a Ivone fez um almoço e eu não sabia, ele caiu, a travessa, quebrou no chão, e aí eu disse, faz outro arroz, e era o último arroz, ela disse para mim.
Não tem mais arroz. Foi a primeira vez, acho, na minha vida que eu pensei assim, puxa vida, com família, e eu não tenho comida, além do que está aqui. Foi a primeira vez. Porque antes, quando eu era jovem, meus pais alimentavam. Agora eu sou pai, agora eu tenho a família. Eu estava no seminário, não tinha emprego, não tinha renda, tinha que fazer muitas coisas para buscar sustento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Ivone foi lá onde colocava as cartas do correio, que vinha do seminarista, e ela encontrou uma carta lá, e era uma carta de uma pessoa, e dentro da carta tinha um cheque. E se você lembrar, o que eu quero dizer assim, aquele cheque foi que veio naquele dia, naquele momento ali que acabou a comida. E a Ivone foi lá e fez um baita rancho, né? Comprou um monte de coisa. Mas o que eu quero mencionar aqui é que aquela época a carta, hoje é mais rápido, naquela época a carta levava uma semana para chegar. Só que Deus, uma semana antes, tocou no coração daquela pessoa, daquela irmã lá em Erechim, meu seminário é Erechim. Lá em Erechim, trazia uma Amanda, um cheque lá para o Roberto e Ivone, e aí esse cheque podia ter chegado um dia antes. Mas daí eu não estaria contando essa experiência para vocês. Mas ela chegou naquele dia que comprou a comida e aí a gente, glória a Deus, milagre. Entendeu? Deus, ele já sabe lá antes do que você vai precisar lá na frente. E ele já manda a providência agora para chegar lá. Amém? Amém? Deus provê hoje o que talvez você orou um mês atrás, um ano atrás. Quando as coisas não vão bem, não se desespere, não perca a serenidade. Né? Quando as coisas não vão bem, creia que Deus se manifestará no momento certo. É o que eu estou dizendo. Diz o verso 2, o Senhor apareceu a Isaac. Deus se manifesta na nossa vida. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus real, é um Deus que está atento a nós, Ele vai se manifestar a nós. Ele vai olhar para você, está olhando para você, Ele vai olhar para você. Certamente Deus estava com Isaac todo o tempo, em todas as situações, mas Deus permitiu que Isaac mudasse de lugar. E quando Isaac pensou assim, a vida está difícil, eu vou lá para o Egito, que é uma terra mais abundante, e Deus disse, não, fique neste lugar. Deus está conosco como Ele prometeu, né? E algumas vezes Deus está conduzindo as nossas vidas em silêncio. Em silêncio. Deus está agindo assim nos bastidores da tua vida. Você não está vendo nada acontecendo, não vê Deus, Deus não fala, Deus não... Parece que não, mas Deus está agindo nos bastidores. Gente, isso é maravilhoso. Experiência pessoal é a palavra de Deus e é o que de fato acontece quando a gente busca a Deus, né? Agora, haverá momentos que Deus se manifesta para nós de forma clara, de uma direção clara, né? Quando eu fui ser pastor em São Leopoldo, não sei se eu já contei para vocês, mas no dia da minha posse, foi um dia bem corrido, posse de pastoral lá, era um dia muito corrido e a igreja tinha uma Kombi, onde eu dirigia essa Kombi. E aí foi um dia corrido e aí o diácono da igreja precisou buscar lá as cadeiras, levar lá para a igreja, e eu estava em casa, nos arrumamos e daí ele ia vir nos ali buscar e buscar uma outra família para nós ir para a posse lá. E o pregador naquela noite da minha posse foi o Lou, né? Amigão Lou, pastor fundador da igreja, já falecido, está na glória, mas ele era o pregador lá na noite. E aí nós estávamos tudo pronto, e aí o Johnny, que era o irmão, veio, encostou a Kombi na rua, nós estávamos no apartamento, e aí eu estou pronto, estou saindo no corredor, assim, Deus me disse, bem claro assim, deixa o irmão Johnny dirigir. Eu parei, mas por quê? Quem dirige sou eu? Por que eu vou deixar ele dirigir? Deixa ele dirigir. E aí eu, tá bom, vou obedecer. Aí fomos com a família, daí eu cheguei lá na Kombi, ele veio para cá, está aqui, pastor, a chave. Eu disse, não, hoje está o motorista. Pode dirigir. E aí eu sentei do lado dele, a Ivone, as gurias, e fomos lá buscar a família, pegar a família, e aí quando nós estávamos indo para o culto, eu não sabia na época, mas eu estava sentado no banco do lado dele assim, e para mim a Kombi estava virando, e eu só vi o poste assim, eu vi os postes assim, e aí eu disse assim, a Kombi está virando, mas não tem barulho. Um ataque dele é bonitite, que eu nunca tinha tido. Deus me avisou que não era para eu dirigir. Já pensou se eu estivesse dirigindo? Ali eu descobri, né? Temos que ouvir a Deus. Eu tenho experiência para contar sobre isso para vocês, né? Mas de como a gente tem que estar atento à voz de Deus. Deus não vai falar uma voz que você vai ouvir, não é algo, mas a gente consegue discernir Deus. Mas o principal que Deus vai falar contigo é na oração e na leitura da Bíblia.
Deus se manifesta. Se você quer uma direção de Deus para a tua vida, Ele vai te dar, mas você vai ter que ter humildade de orar, de buscar, né? No clube de leitura que a Cândida está liderando na igreja, no grupo, né? O livro de Marcos, várias vezes Jesus vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça. E vai lá para o Apocalipse também: ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido, mas está ouvindo o que Deus quer falar, o que Deus está falando. Jesus, aquele que tem ouvido, ouça. O Senhor apareceu a Isaac. Então leia a Bíblia, busque em oração, Deus vai falar contigo. Quando as coisas não vão bem, em terceiro lugar, mantenha confiança em Deus. As coisas não estão legais, as coisas não estão dando certo, né? As coisas não estão acontecendo como você está pensado, mas você tem que manter a confiança em Deus. Verso 3, parte A, vai dizer, Deus diz: eu estarei com você e o abençoarei. Não podemos duvidar do cuidado de Deus. Uma coisa que eu sempre alimentei no meu coração é isso: eu não duvido do cuidado de Deus na minha vida. Não é que Deus vai me dar abundância, vai dar tudo fácil, não. Deus prometeu cuidar de mim, da minha família, e vai me sustentar, vai me ajudar. Tivemos momentos muito difíceis na nossa história como família, mas Deus fez os seus milagres, proveu de várias maneiras, né? Mas agora, talvez eu já fiz essas perguntas algumas vezes, quando as coisas não vão muito bem, talvez o primeiro pensamento como ser humano é: por que isso está acontecendo comigo, né? Mas por que Deus está permitindo isso? Vem esse lado da gente, né, separado de Deus, está ali, e vem essa tentação em duvidar do cuidado de Deus, começar a duvidar da capacidade de Deus que criou esse mundo maravilhoso de cuidar de ti. Começamos a alimentar isso no coração, né? Ele não tem capacidade de nos sustentar, de fazer inclusive milagres. Quando olhamos para Isaac, nós vamos perceber que no primeiro momento ele pensou: eu vou para o Egito, lá é a coisa mais fácil. E Deus disse: não é você que vai resolver os teus problemas. Deus significa aqui que eu vou resolver os teus problemas. Eu vou te abençoar. Confie nisso. Precisamos ouvir a Deus. Precisamos crer que Ele vai cuidar de nós. A palavra de Deus vai dizer que o justo viverá pela fé. Esse é um versículo que eu tenho comigo também constantemente. Ou seja, eu tenho que viver pela fé todos os dias. Eu não posso viver do salário, eu não posso viver do governo, eu tenho que viver da fé que Deus tem no meu coração, viver pela fé. Quando eu contei para vocês, eu estava em São Leopoldo, e aí chegou o tempo que Deus disse assim: sai. E em São Leopoldo eu tinha salário, a igreja pagava aluguel para nós, o sustento integral, né, que a igreja nos dava completamente. E Deus disse assim: sai. E eu disse para Deus: sim, mas e para onde? Deus me disse: nada. Sim, mas e o sustento e o salário? Vou ficar sem salário, eu tenho família, tenho, né, 2 filhas, esposas. Aí não sei, já estava na faculdade, né? E agora, Deus, muita oração, muito joelho no chão, para ter convicção de que era Deus que estava falando comigo. E eu disse: Deus, eu sempre aprendi que quando Deus fala com a gente, ou você obedece ou desobedece. E ambas as decisões têm consequências. E eu disse: vou obedecer. Fiquei sem salário, tive que pagar aluguel, tive tudo. Os nossos filhos às vezes nem sabem o que a gente, como pai, passa lá no quarto de oração, né? Em Deus, as lutas que a gente tem. Olhando para as filhas, para não faltar as coisas, né? A gente vivenciou tudo isso. E Deus levantou pessoas que nem imaginavam e começaram a nos ajudar. Estou até aqui hoje, vivo, família abençoada, né? Porque Deus cuidou. Obedecer foi fácil, muito difícil, mas Deus nos abençoou além do que nós pensamos. Realmente foi demais, né? Agora, a gente olha para Isaac e Deus disse: eu estarei com você, eu abençoarei. Porém nós vamos ver ele em alguns momentos, ele, em vez de ele andar pela fé, a gente pensava: ele era um homem de fé, ele obedeceu a Deus. Não, nós vamos ver que em alguns momentos ele andou por vista, ou seja, ele andou por o que ele via. Teve uma situação quando o rei lá de um país olhou para a esposa de Isaac e queria ter ela como esposa, e porque Isaac estava mentindo que ela era irmã, né? Ou seja, ele, para se proteger, se livrar de ser preso e morto, ele disse: não é minha esposa, é minha irmã. Aí Deus mostrou que não, estava mentindo. Então ele estava querendo buscar uma solução humana para uma situação que, em vez de devia confiar em Deus. Um filho da fé andando por vista. Você é um filho da fé.
Quantas vezes a gente olha com medo das coisas, pela situação, né? Tudo tem que estar organizadinho, tem que ter segurança em tudo. Não damos, às vezes, oportunidade de Deus agir na nossa vida. Manifestar a sua presença, o seu poder, a sua graça. Precisamos depender desse Deus. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Quando as coisas não vão bem, também você precisa. Deus diz para Isaac: permaneça na terra onde você está mais um pouco. Permaneça, e eu vou estar contigo e vou te abençoar. Ele queria ir para o Egito, onde havia mudança de coisas, mas Deus diz: fica, e ele decidiu obedecer. Apesar da tentação, uma coisa mais fácil, Deus disse: fica onde é difícil, e é aqui que eu vou te abençoar. É aqui que eu vou te abençoar. Não importa quanto tempo Isaac ficou em Gerar, o importante é que ele perseverou na luta ali, né, em meio à fome que estava acontecendo. E Deus abençoou muito a ele. O verso 12 vai dizer que Isaac formou lavoura na terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Eu gosto de pensar que, olhando para Isaac, que o lugar onde eu estou é o meu Gerar, é onde Deus quer me abençoar. Não é no outro lugar, é onde eu estou, onde Deus me colocou, na família que eu tenho, na igreja que eu tenho, na cidade onde eu moro. É aqui que Deus quer me abençoar. Não é porque Deus não disse: vai, não, é aqui. Deus quer me abençoar, Deus quer que eu seja uma bênção. É um lugar onde Deus te colocou, é ali que Deus quer dar bênção para a tua vida. Quando eu fui pastor, eu estou compartilhando algumas experiências também aqui, né? Quando eu fui pastor em Montenegro, no terceiro ano do ministério lá, muito difícil. Teve situação que cortaram a luz da nossa casa, não tinha como pagar a luz, salário eu recebia parcelado um pouquinho cada semana, muita dificuldade. E eu disse: eu vou embora, eu vou para outra igreja, vou para outra cidade. E Deus disse: não, é aqui mesmo. E eu disse: então tá bom. E aí nós ficamos, perseveramos, a igreja foi crescendo, né? E então, nessa obediência eu vi quanto nós fomos felizes como família em Montenegro, né? Aqui, fomos muito felizes. Se nós tivéssemos saído daquela vontade de Deus de nós ficarmos ali, quanto nós teríamos perdido? Fomos muito felizes. Talvez fomos os anos mais felizes ali na adolescência das nossas filhas, de amizade, de tudo. Por quê? Porque eu, como pai, decidi obedecer a Deus. Coisas que talvez nossas filhas nem saibam que nós passamos. E essa situação hoje, nem sei se eu já contei para elas. Eu já estava dizendo: eu vou embora. E Deus disse: não, fica aí. E eu fiquei. E Deus honrou, e a igreja foi crescendo, e nós fomos uma família muito feliz e abençoada. Então, se Deus está te mostrando: fique no lugar, confie no Senhor, tenha ouvidos para ouvir a Deus. Para encerrar, quando nós olhamos para Isaac, nós vamos ver que a perseverança dele, a obediência a ele, o temor a ele, levou ele a crescer. É naquele momento de fome, de angústia, de fidelidade, e Deus levou ele para um degrau acima, para uma situação melhor, né? Não somente a ele, mas o texto vai dizer que, verso 3, Deus abençoaria ele e aos descendentes dele, né, aquilo que Deus tinha prometido a Abraão. Sabe que eu estava meditando nessa mensagem e fazendo alguns apontamentos, e Deus colocou no meu coração que muito da nossa oração atrás da fidelidade, das decisões, tem reflexo em nossos filhos. Olhando para a promessa de Deus a Isaac, que Deus abençoaria os descendentes, olha para os teus descendentes, vão ver que eles são abençoados, são às vezes melhor, até mesmo financeiramente, profissão, mais do que você. Porque você foi fiel e o reflexo se dá na tua família. E talvez você que é filho, eu sou filho, talvez meus pais foram fiéis e tem reflexo. Talvez não por temor a Deus, mas porque Deus abençoou todas as famílias da terra, que vai dizer. Então, se for uma família correta, dedicada, honesta, Deus também abençoa. E você pode ter colhendo o resultado da vida dos teus pais. Ou o contrário também, quando você pode ter tido uma família disfuncional, toda desregulada, mas há um Pai espiritual, nosso Deus, que olha para você e diz: tu é meu filho, eu vou te abençoar, como abençoou Isaac. Porque é Deus que abençoa. E Ele é poderoso. Chegando ao final, quando as coisas não vão bem, primeiro, não perca a serenidade. Não se desespere. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vai orar. Vai buscar Deus. Vai avivar a tua fé. Não se desespere. Segundo, não duvide que Deus te ama e cuida de você.
Não duvide. Lembra que Deus vai agir no momento certo. Quando você menos esperar, Deus vai trazer uma boa notícia. Deus vai agir. E a promessa de Deus a Isaac, eu creio que também é para mim e para você. Ele diz, eu estarei com você e o abençoarei. Amém? Você tem que crer nisso. Crer nessa promessa de Deus. Porém, a maior bênção que Deus pode nos dar é a salvação em Jesus Cristo. É a maior. Porque todas as bênçãos que nós tivemos nessa terra, material, física, é para essa terra e é momentânea. Mas a principal bênção de Deus para você é a vida eterna. É a salvação em Cristo Jesus. É que quando você partir desse mundo, você tem uma vida eterna te esperando com Deus. É a maior bênção. E talvez você tenha se perguntado, mas o que eu faço para ser salvo? O que eu posso fazer? Atos 16 vai dizer, creia no Senhor Jesus e será salvo. A única coisa que você pode fazer para ser salvo é confiar tua alma a Deus. Diz, Deus, a minha alma é tua. Eu não tenho condições de me salvar. Eu falava com ele ali na frente, ele falando como é que se dá a salvação, questionando ali, antes da gente começar, eu disse, mira, eu gosto de pensar assim que, imagina uma pessoa que está dentro do mar, dentro do açude, e a pessoa está se afogando, ela quer se salvar, mas ela não tem mais força, ela está esgotada, ela está se debatendo, ela não consegue se salvar, ainda que ela queira. Mas ela vê um salva-vida e ela diz, me salva! E aquele salva-vida, então, que tem condições, nem salva ela. Quem salvou ela foi o salva-vida, mas o que ela precisou dizer, eu quero ser salvo, me salva. Nós precisamos confiar as nossas almas a Deus. Jesus veio para nos salvar. No final de semana passada, eu falei para vocês, eu visitei meus parentes, e eu vi assim que todos, praticamente, todos com a vida resolvida. Assim, financeiramente, tem sua casa, sua profissão, todos bem. Mas alguns deles, apesar de toda a vida organizada, a gente via que falta paz. Todo com a vida ali, né? A gente via algumas famílias ali que falta aquele algo mais. E a gente sabe que esse algo mais é Cristo. Esse algo mais é Deus naquela casa. Porque aquele algo mais é a presença de Deus. Falta o propósito de vida, né? Onde buscar satisfação em coisas que não encontram e não estão buscando a Cristo. Vamos orar? Bondoso Pai, quantas vezes na nossa vida as coisas não acontecem como nós queremos, as coisas não saem como nós pensamos e planejamos, as coisas fogem ao nosso controle, às vezes por erros nossos, Pai. Às vezes nós, como diz, tocamos os pés pelas mãos, tomamos atitudes impulsivas ou não, mas não temos controle de coisas que acontecem ao nosso redor e ficamos tão angustiados, preocupados, que as coisas não estão bem. Nós olhamos para a Tua Palavra e vemos um exemplo de Isaac e a sua família e vemos que a situação dele, embora não estava bem, teve solução. Nós vemos Deus agindo, Tu falando com ele, Tu orientando, Tu provendo, Pai. Ó Deus, como Tu ajudou aquele Teu filho na fé, ele andou tantas vezes na sua própria força, no seu entendimento, cometeu erros, mas o Senhor continuou amando, ajudando, e assim eu vejo na minha vida, na minha história, e hoje, Pai, cada um de nós que estamos aqui, talvez estamos diante de situações que não estão boas, que estão fora do nosso controle, que nós nos angustiamos, ficamos preocupados, não sabemos o que fazer. Mas o que estamos fazendo agora é o que a Tua Palavra nos orienta, orar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir a Tua ajuda, o Teu favor, e é isso que nós colocamos, e queremos oferecer a Ti a nossa alma, Senhor, o nosso espírito, para que o Senhor seja o nosso Salvador. Ó Jesus, Tu morreu na cruz para me salvar, e eu quero que Tu seja o meu Salvador. Eu sei que existe vida após a morte, e apesar de todas as bênçãos neste mundo, eu quero a principal delas, que é a minha salvação. Então, Jesus, a minha alma é Tua, e eu quero viver eternamente contigo. Obrigado pelo Teu cuidado comigo, com a minha família, com a Tua igreja, com meus irmãos, com todos nós. E mesmo quando não vimos o Teu cuidado, mas o Senhor cuidou de nós, e somos gratos por isso. Bendito seja o Teu nome. Amém.
e o teu amor. O meu pecado foi pagado por teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus. Meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, Senhor. Encontro vida eterna em ti, és meu Salvador, me redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me livrou. Minha fé firmada está em ti, Jesus. Meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, Senhor, meu Deus, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, Senhor. Para sempre eu te adoro, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, Senhor. Amém. Vamos em paz. Com a bênção de Deus. Amém. Amém.